Olá, meus amigos. Retornando então agora com a parte 3. Nós vamos trabalhar com questões envolvendo figuras e símbolos, já que a primeira parte nós trabalhando com algumas ideias de números, na segunda parte algumas ideias com letras e palavras, agora finalizando com símbolos e figuras. Faremos da 11ª até a 15ª questão. Então vamos ao exercício 11. Usando palitos de fósforos inteiros, é possível construir a seguinte sucessão de figuras compostas por triângulos. Então aqui eu tenho um triângulo com 3 palitos, e aí quando eu vou formar o segundo triângulo, eu não preciso mais 3 palitos, porque já tem uma base montada. Eu preciso apenas de 2 palitos. Quando eu já tenho esses 2 triângulos formados, eu vou precisar mais 2 palitos para completar o terceiro triângulo, já que eu tenho uma base já pronta. Muito bem, e assim sucessivamente. Seguindo o mesmo padrão de construção, então, para obter uma figura composta de 25 triângulos, o total de palitos de fósforo que deverão ser usados é: letra A, 45, B, 49, C, 51, D, 57 e letra E, 61. Pessoal, nós vamos resolver essa questão por duas formas diferentes. A forma que eu apliquei lá na primeira parte, que é através dos saltos. Por isso é importante aquela ideia dos saltos. Veja, se eu pensar aqui, para formar 25 triângulos, veja, a primeira figura, um triângulo. A segunda figura, 2 triângulos. A terceira figura, 3 triângulos. A quarta figura, 4 triângulos. Obviamente que a 25ª figura terão 25 triângulos. Veja, para sair da primeira figura e chegar até a 25, eu preciso de 24 saltos. Reparando aqui que cada salto aumenta-se 2 palitos. Portanto, um salto, 2, 3, 4. O último salto é 24 saltos. Cada salto eu aumento 2 palitos. Então eu vou aumentar 48 palitos. Só que partindo daqui, 48 mais os 3 palitos, que é do primeiro triângulo, 48 mais 3, eu vou precisar de 51 palitos para formar 25 triângulos. Ok? Vamos fazer de outra forma. Vamos pegar aqui, perdão, já é a próxima questão. Vamos abrir uma tela e pensar o que está realmente acontecendo. A primeira figura tem um triângulo, a segunda figura tem 2 triângulos, a terceira figura, 3 triângulos, a quarta figura, 4 triângulos. Então, a ideia é associar o número de triângulos ao número de palitos. Veja, com um triângulo eu preciso 3 palitos. Para formar 2 triângulos eu preciso 3 mais 2, 5 palitos. Para formar 3 triângulos, 1, 2, 3, eu preciso dos 5 palitos anteriores mais 2, 7. Para formar 4 triângulos, eu preciso de 7 anteriores mais 2. Perdão, vamos arrumar o número ali, 9. Então, a ideia é a seguinte: quando eu formar 25 triângulos, qual é a quantidade de palitos? Então, existe aqui uma relação rápida, se você encontrar aqui, fazendo o seguinte: o dobro de 1, 2, mais 1, 3. Então, é o dobro mais 1. O dobro de 2, 4, mais 1, 5. O dobro de 3, 6 mais 1, 7. O dobro de 4, 8 mais 1, 9.
o dobro de 25, 50, mais 1, 51. Então, uma segunda maneira de resolver essa questão. A primeira foi trabalhando com os saldos. E a segunda fazendo uma relação entre número de triângulos com número de palitos. Pense dessas duas formas, porque se aparecer alguma questão parecida com isso, essas ideias já estão bem construídas na sua memória. Ok? Muito bem, questão número 12. Brincando com palitos, Bernardo criou uma sequência de quadrados e triângulos, como na figura a seguir. Bernardo terminou a brincadeira após construir o 50º quadrado. Está aí a sequência de quadrados e triângulos com palitos. O número total de palitos que Bernardo utilizou foi: letra A, 330, B, 340, C, 343, D, 347 e letra E, 350. Note que esse problema difere do anterior, porque os quadrados e triângulos usam-se palitos independentes, não tem uma base apoiada para a formação dos quadrados e triângulos. Note que ele disse que construiu o 50º quadrado e parou a construção. Obviamente, se eu pegar aqui de vermelho, só para entender a ideia, os triângulos, eles estão aqui. Ele formou 50 quadrados. A pergunta é: quantos triângulos foram formados, já que são independentes? 49. Olha só. Se eu formo 2 quadrados, um triângulo, ou seja, um a menos. Se eu formo 3 quadrados, 2 triângulos. Se eu formo 4 quadrados, 3 triângulos. Se eu formo 50 quadrados, com certeza formarei 49 triângulos. Então, nesse caso, são 50 quadrados e 49 triângulos. Quando finalizar o 50º quadrado, 50 quadrados foram construídos e 49 triângulos também construídos. Como eu quero a quantidade de palitos, nos quadrados eu vou fazer 50 vezes 4. Foram 200 palitos. 200 palitos formados com os quadrados. 200. Agora, se eu quero a quantidade de palitos dos triângulos, são 49 triângulos vezes 3 palitos para cada triângulo. 3, 6, 9, 49 vezes 3. 3 vezes 9, 27, vai 2. 12, 3 vezes 4, 12, 2, 14. São 147 palitos com os triângulos. Se eu somo, eu vou encontrar o resultado definitivo, que na verdade 200 mais 147 são 347 palitos. E marcaremos, portanto, a alternativa D. Ok? Na hora que a gente forma 50 quadrados, é porque já havia sido formado 49 triângulos. Multiplica-se cada quantidade de quadrados por 4, multiplica-se a quantidade de triângulos por 3 e soma-se a quantidade de palitos. Perfeito? 13ª questão. Então, questões iguais a anteriores, uma pensada aí nos saltos, a outra pensadas na separação de palitos em figuras. Vamos agora pegar a ideia de figuras que modificam a estrutura através de uma situação visual. Seja a sequência de figuras a seguir. Então foi dada aqui uma sequência onde eu tenho um disco de uma parte externa e interna, colorida, uma parte fatia colorida, outra não. A figura que corresponde à interrogação é: qual é a figura que está faltando aqui, para obedecer um padrão lógico? Então tá aí as alternativas, cada uma diferente da outra. Então vamos pensar o seguinte: na parte externa a gente vai perceber que começou aqui a primeira figura.
A próxima figura, ela pulou duas partes, olha só. Na verdade, deveria ser colorido esta, mas coloriu a outra, ou seja, pulou. Estava aqui, começando aqui, pulou uma, duas. Ok. A terceira figura, será que pula duas novamente? Estava aqui. Uma, duas. Sim. Esperamos que a próxima figura pule duas novamente. Então, vamos fazer um desenho ilustrativo da figura que está com a interrogação. Até vou desenhar ela aqui para ficar mais coerente. Então, nós temos aqui a figura cortada em 4 partes e depois, mais uma vez, cortada. Então, a parte externa, estamos na externa. Se antes estava aqui, a figura com a interrogação, esperamos que venha para cá. Ou seja, pulando 2. Estava aqui, uma, duas. Agora a gente vai para a próxima figura. Será que vai pular duas? Uma, duas. Ou seja, tem que colorir aqui. E de fato, está lá. Então, a parte externa pula de duas em duas. Ou seja, de dois em dois saltos. Ó. Um salto vem para cá. Essa. Um salto, mais outro dois aqui. Um, dois saltos. É essa. Um, dois saltos. Então, na parte externa, realmente o padrão está sendo estabelecido. Na parte interna, daqui pula só um. Então, daqui pula para cá. Dessa daqui, pula um também para cá. Então, espera-se que a próxima, que é a interrogação, pula-se um aqui. Vamos confirmar isso na última figura. Será que o desenho está colorido aqui? De fato. Então, o padrão foi realmente estabelecido. Descobrindo o padrão, a gente já sabe qual a alternativa correta. A figura tem que ser essa. Então, observadas aqui as alternativas, não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C. Até algumas partes aqui externas são iguais, mas, de fato, a única que contempla o padrão da parte externa e interna é a alternativa C de casa. Perfeito? Muito bem. 14ª questão, uma questão muito interessante, vai ter que usar a parte que a gente viu na primeira parte, ou seja, aquelas ideias de saltos e também de soma de extremos. Olha só que curioso. Em relação à sequência dos números triangulares 1, 3, 6, 10, estão aqui formados através de triângulos e pontinhos, né? Bolinhas. Ó. Uma bolinha, 3 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. Note, ele quer a figura sexagésima, ou seja, o 60º número triangular. Esse é o primeiro número triangular, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Então, vai ter muitas bolinhas no 60º número triangular. Várias bolinhas aqui. Quantas? Letra A, 1830, B, 1885, C, 1891, D, 1953 e letra E, 2016 bolinhas, ou o número triangular. O que ele propôs aqui, se você for fazer de 1 em 1, vai ter muito trabalho, porque do 1 para o 3 aumenta-se 2. Do 3 para o 6 aumenta-se 3. 6 para o 10 aumenta-se 4. Depois vai aumentar 5, então o próximo é 15. Só que você vai ficar aqui um bom tempo e até chegar nos 60. Então, essa não é uma boa ideia para construir esses números triangulares. Mas olha que interessante. Se você pensar no número 1, é a própria base que está lá. Se você pensar no número 2, olha só, é a base que está lá, é 2. Ó, e aproveita esse 1 que está aqui. Quando você pensar no 3, na terceira figura, no terceiro número triangular, a base é 3. O que tem
em cima é o anterior. Se você pensar no quarto número triangular, você tem uma base 4 e aproveita-se o que estava antes. Então, veja só, nós podemos montar isso aqui de forma diferente. O primeiro número triangular é 1. O segundo número triangular, em vez de eu colocar 3, em vez de eu colocar o número 3, eu vou colocar 2 mais 1, que é o número 3. 2 mais 1. Quando eu for colocar o terceiro número triangular, que é 6, eu vou colocar 3 mais o que sobra ali, que é 2 mais 1. Quando eu colocar o quarto número triangular, eu vou colocar 4 mais 3 mais 2 mais 1. E assim sucessivamente. Como eu quero o 60º número triangular, com certeza a minha base vai ter 60 bolinhas. Então é 60 mais 59 e vai diminuindo até chegar na última bolinha. Mais 2, mais 1. O que a gente percebe sobre a quantidade de bolinhas no 60º número triangular? É uma soma alternada. 1 mais 2 mais 3 mais 4. A gente fez isso aí na primeira parte da nossa aula. Veja, se eu somo 1 mais 60, 61. Se eu somo o 59 com 2, 61. Pergunto, quantos números eu tenho de 1 até o 60, incluindo 1 e incluindo 60? 60. Só que quantos pares eu estou formando? 30 pares, portanto, 61 vezes 30. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 6, 18. Então, o número triangular que está na posição 60, o 60º número triangular, vão ter 1.830 bolinhas. Por quê? Porque começa 1 mais 2 mais 3, é exatamente essa ideia, mais 4 até 60 na base. Se você perceber, vai notar que a posição do número triangular é a própria base. 1 na base. O segundo número triangular, 2 na base. O terceiro número triangular, 3 na base. O quarto, 4 na base. 4, 3, 2, 1. O quinto número triangular, 5 bolinhas na base. 4, 3, 2, 1. O 60º número triangular, 60, 59, 58, 57, até chegar no 2 e no 1. Então ele quer a soma dessas bolinhas todas, que é o número triangular. 1 mais 60, 61. 2 mais 59, 61. 3 mais 58, 61. 61, quantas vezes o 61 aparece? 30, que é 60 números dividido por 2. E aí, multiplicando 1.830, marcaremos a alternativa A. Então, uma questão muito interessante, difícil de fato, mas você já viu ela agora. Talvez se aparecer outras figuras com essa ideia, você também já está preparado para resolvê-la. Ok? Vamos finalizar a 15ª questão, que é um quadro aí com vários números. Considere que os números inteiros e positivos que aparecem no quadro abaixo foram dispostos segundo determinado critério, devido a um padrão lógico. Completando corretamente esse quadro de acordo com tal critério, a soma dos números que estão faltando é... Estão faltando alguns números aqui. Maior que 19, letra A. B, é exatamente 19. C, 16. D, 14. Letra E, menor que 14. Muito bem. Veja. Se você bater o olho nesse quadro, vai perceber um padrão que é o seguinte. Note que 1, 1, 3 não tem padrão algum nas linhas. Mas se você olhar na diagonal, veja. 1, 1, 2, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Continuando o padrão, 1, 2, 3, 4. Continuando o padrão, 1, 2, 3. Continuando 1 e 2. E finalmente o 1. Perceba que esse padrão está parecendo com um espelho, onde o espelho está aqui no meio. A parte de cima, vou até apagar novamente e tentar organizar melhor. Se você pensar na parte central, fazendo isso aqui, a parte de cima é um espelho aqui, vamos supor, o amarelo é um espelho comparando a parte de cima com a de baixo. É uma reflexão. Como ele quer a soma dos números que estavam faltando, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, 11, 13, 16, 17, 17 e 2, 19, 20. Os números que estavam faltando apresentam soma igual a 20. Se a soma é igual a 20, exatamente 20 nós não temos nas alternativas. Mas nós temos a alternativa A, que fala que a quantidade dessa soma é maior que 19. Marcaremos, então, a letra A. Ok, pessoal? Então, nós fizemos aqui 15 questões. É óbvio que a gente poderia fazer mais questões, mas agora eu acho que você deve estar pensando, será que se eu ficar vendo o professor fazendo esse grande número de questões, eu vou aprender essa matéria? Eu acho que é prudente agora você começar a fazer algumas questões de concursos públicos que envolvem esse tipo de ideia, de sequências. Volte de novo na aula, verifique quais são as ideias construídas em cada questão, que com certeza fiz um apanhado, verifiquei muitas questões de concurso e muitas são iguais, parecidas, algumas alteram apenas os números, as ideias são bem parecidas. Então, espero que com essas 3 aulas, essas 3 partes, mais teórica, né, abrangendo alguns exemplos, óbvio, sobre sequências, possa te ajudar aí na execução de outros problemas, outras questões de concurso. Então, espero ter contribuído. Aguardo vocês num próximo encontro. Fiquem com Deus. Ótimos